Olá, meus queridos alunos da FAECA Dom Bosco, voltamos com mais aulas de crimes contra a propriedade. E o crime que nós vamos falar agora se chama apropriação indébita. É um crime que, no primeiro momento, pode se confundir com um furto, mas vocês vão ver que não tem nada a ver. Algumas categorias específicas da apropriação indébita, que vocês vão aprender nessa aula, elas facilmente vão distinguir do furto. Bom, começando pela leitura desse crime que está no artigo 168, e olha só, ele começa assim: apropriar-se de coisa alheia móvel de que tenha a posse ou a detenção. A pena é reclusão de 1 a 4 anos, tal qual o furto. Mas lá no artigo 155, o verbo do tipo é subtrair, ou seja, o agente vai tirar da vítima. E aqui na apropriação indébita, pelo contrário, não. Quando o legislador adotou o verbo apropriar-se, em seguida ele complementou algo, que é uma coisa alheia, imóvel, de que tenha a posse ou a detenção. Ou seja, aqui o apropriador ele não tira da vítima, ele não subtrai da vítima. Pelo contrário, não é? Ele adquire o bem que ele vai se apropriar de boa fé, ele adquire a posse, uma posse desvigiada, e posse desvigiada é aquela em que eu posso exercer com mais liberdade, ao contrário dos bens da posse vigiada no crime de furto. O furto, a posse, ela está sob esfera de vigilância da vítima, e se o agente quiser se utilizar aquele bem, se utilizará sob o olhar e sob a vigilância da vítima. Dou esse exemplo para lembrar aquele caso do motorista ou valet de um restaurante em que o agente dá o carro, tá, no sentido de empresta o carro para que o motorista leve, estacione, e no fim o motorista leva o carro e vai embora. Bom, se nesse caso que eu dei a posse do meu carro para o motorista e ele vai embora com o carro, você pode pensar, mas eu não estou dando a posse do meu carro para aquele motorista, mas perceba, eu dou a posse para o motorista, mas uma posse vigiada, uma posse que está sobre os meus cuidados, sobre a minha vigilância. É como se eu dissesse, pega meu carro, vá até o estacionamento e volte. Nada mais que isso. Já na posse desvigiada, que é o objeto da apropriação indébita, o apropriador ele tem a posse que lhe é dada pelo proprietário, só que com mais liberdade. Por exemplo, numa relação de emprego, em que a empresa lhe dá um veículo, lhe dá aspas, né? Lhe cede o veículo para que você possa exercer suas atividades. Você tem mais liberdade com o veículo. Você pode ir para casa, você pode ir para outros lugares, né? Você pode levar ou trazer pessoas, dependendo das empresas, e com maior poder de liberdade, com mais liberdade do que o motorista de uma lanchonete, de um restaurante, que só tem autorização para ir até ali, o estacionamento. Na posse desvigiada, eu tenho mais liberdade. Outro exemplo é um celular que a empresa me dá, né, me cede, para que eu possa usar nos meus contatos profissionais, para que eu possa trabalhar. Eu posso levar esse celular para casa, eu posso ligar para outros lugares, eu posso ir aqui com mais liberdade, com menos vigilância. Isso que nós chamamos de posse desvigiada, que é uma característica principal que vai se dissociar do delito de furto. Tudo bem? Então vamos lá na introdução, anotar alguns pontos principais. Lá na introdução vocês vão escrever assim: o agente recebe o bem pelo proprietário e ele entra na posse desse bem de boa fé. Ou seja, né, ele não deu um golpe no patrão. O patrão, por exemplo, lhe oferece o bem e diz: ó, você pode usar esse carro para você trabalhar. Ah, que ótimo, que bom, aceito de bom coração. Então você entrou na posse desvigiada e de boa fé. Ok? Aí no segundo momento, o apropriador resolve se comportar como se fosse proprietário do veículo. Ou seja, ele resolve que daquele momento em diante ele é o dono daquele veículo. Então é dele, na cabeça dele. Ele inverte a posse. Aí vem a má-fé. Então eu entro na posse de boa-fé, em seguida a má-fé me toca e eu resolvo me tornar, então, proprietário daquele bem. Eis aí o delito de apropriação indébita.
Tudo bem? Legal? Bom, conduta do tipo penal, tá lá. Apropriar-se de coisa alheia de que tenha posse com a detenção. Os senhores vão notar que no crime de apropriação indébita é necessária a presença de 3 requisitos. Então anotem aí. Primeiro requisito, letra A. Entrega voluntária do bem. Pela vítima, é evidente. Né? A vítima não tem o seu bem subtraído. Ela entrega de maneira voluntária. Segundo requisito, o agente ingressa de boa fé na posse do bem. Ele ingressa de boa fé na posse do bem. Né? Eu falo de boa fé porque ele recebeu com a intenção de devolver. Esse era o que ele tinha desde o início. Ao contrário do furto mediante fraude, né, que ele finge estar de boa fé, mas na verdade ele quer subtrair. E do estelionato, que nós vamos estudar lá na frente, em que o agente, mediante também algum artifício para enganar a vítima, ele, desde o início da sua conduta, ele já está de má fé. Tanto numa como na outra, ou no furto, no estelionato, o agente inicia sua conduta de má fé. Aqui na apropriação indébita, pelo contrário, ele entra na posse de boa fé. Tudo bem? E o terceiro requisito significa comportar-se como proprietário. E vocês podem colocar de parênteses, inverter a posse, né? Inverter a propriedade da posse. E aí que vem a má fé. Tá bom? E quando é que se dá a consumação da apropriação indébita, turma? Ó, há 2 formas. Consumação. Letra A. Com atos de disposição. Atos de disposição. Abro parênteses, escrevam forma comissiva. Fecha parênteses. Atos de disposição, o que significa dispor do bem? Significa vender o bem. Então, você pegou um celular da empresa, por exemplo, e aí você resolveu que é o proprietário daquele celular, por um motivo ou outro. Então, você anuncia a venda daquele bem, você dá, você troca, né? Você dispõe aquele bem. Perceba que é uma conduta ativa, comissiva, é um fazer, dispor, trocar, dar, vender, etc. E a segunda forma de consumação do delito, vocês vão anotar uma letra B, significa recusa na restituição. Recusa na restituição. Entre parênteses, anotem forma omissiva. Fechem parênteses. Omissiva, porque aqui, ao contrário de vender, dar ou trocar o bem, o agente simplesmente quer ficar com o bem. Ele se recusa à entrega do bem. Ou seja, é um não fazer. Ele não entrega esse bem à vítima. E aí configurando a segunda modalidade de consumação. Um exemplo que a doutrina dá dessa modalidade é fingir que perdeu o patrimônio. Então, uma rescisão trabalhista, o empregador te liga e fala, cadê o seu celular? O celular da empresa, ele diz, eu perdi. O celular desapareceu. Evidente que pode ter desaparecido, não é? Aí não é crime. Ou, se ele fez desaparecer, é crime na modalidade recusa da restituição. Legal? Bacana? Então vamos lá. O próximo tópico é possível falar em tentativa de apropriação indébita? Senhores, sim, é possível falar em tentativa. Ela só pode ser pensada no plano teórico, porque na prática é muito difícil de configurar. E a doutrina diz que só é possível na forma comissiva, ou seja, na forma de agir. Quando, por exemplo, o agente anuncia aquele bem que ele estava sob a posse, anuncia a venda daquele bem. E aí o interessado se propõe a ficar, ele marca um encontro e, em determinado momento, antes de entregar aquele bem, ele é surpreendido pela polícia ou pela própria vítima. Ou seja, antes de realizar, de se aperfeiçoar aquele ato de disposição, que é a venda, e a venda, enquanto ato jurídico, ela se aperfeiçoa com a tradição. Antes de realizar a tradição, ele é interceptado, né, pela polícia, por exemplo, e ele não consegue realizar a tradição do bem. Então nós falamos que houve aí uma tentativa de apropriação indébita. Quer dizer, só se pode pensar no plano teórico. Na prática é bem difícil isso acontecer. Mas temos que raciocinar e vocês vão tomar a seguinte nota. Se é possível, vocês vão escrever que sim, na forma comissiva, vírgula, quando, por exemplo, o agente é impedido de consumar a venda
por ação da polícia ou da própria vítima. Tudo bem? Legal? Agora vamos lá para as espécies, turma. A apropriação indébita tem as formas simples, penas de reclusão de 1 a 4 anos, e tem formas chamadas majoradas, em que a pena ela é aumentada a 1/3, e a doutrina, partindo da leitura da própria lei, ela diz que majora-se a pena pelas circunstâncias em que foi dado, em que aconteceu, ou por uma qualidade específica do sujeito ativo. É o que fez com que essa confiança na posse fosse quebrada e por isso merecesse uma reprovação maior. Bom, falando da primeira, que é das circunstâncias, aí no tópico 5.5.2, majorado, e o inciso 1 diz, quando ocorre em depósito necessário. Os senhores vão estudar no direito civil o contrato de depósito. Ele lembra a posse, não é? Mas ali você se comprometeu a ficar com aquele bem e devolver em seguida. É o que acontece nos bancos, nos contratos de depósito bancário. Bom, de várias formas de depósito, o que a doutrina chegou no consentimento aqui no direito penal e que vai majorar a pena é uma espécie específica de depósito necessário, ou seja, numa circunstância especial, chamado depósito necessário miserável. Vocês já vão anotar. E quando se dá esse depósito necessário miserável? Em casos de desastres ambientais, por exemplo, numa enchente, em que o vizinho tem que tirar seus bens de dentro de uma casa e deposita, por uma questão de necessidade, como eu disse, na residência do vizinho ao lado. Esse vizinho acaba tendo que receber esses bens, né, por uma questão de humanidade, por uma questão de necessidade, e ele se torna, então, o depositário daquele bem. Muito que bem. Em seguida, ele resolve se tornar proprietário daquele bem que ele adquiriu em depósito. O legislador não perdoou. Diz que nessa condição a pena dele tem que ser majorada injustamente. Tudo bem? Então vamos anotar? Anotem assim, ó, em depósito necessário. Vocês vão colocar que só é possível na modalidade depósito necessário miserável. É aquilo que está previsto no artigo 647, inciso 1 do CC, que é o Código Civil. Feche parênteses, né? Coloque o artigo 647 entre parênteses, escrevam assim: são os casos de calamidade, em que o agente acaba se tornando depositário dos bens da vítima, e em determinado momento resolve se apropriar dos mesmos. A pena será majorada. Tudo bem? Bom, e o artigo 168 traz mais duas hipóteses de majorantes, a do inciso 2 e a do inciso 3. Ambas trazem uma característica especial do sujeito ativo, do apropriador. Então, quando no inciso 2 diz que a pena será majorada se ela ocorreu na qualidade de, como está no material de vocês, tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial, são figuras, são funções praticamente públicas, você tem uma obrigação em relação àquela função e você se desvia daquela função, né? Se aproveita dela para se apropriar. Mais que justo que o legislador traga aí um aumento de pena correspondente, não é? Então, o que é um tutor? O conceito está aí no material, né? Uma pessoa nomeada para cuidar dos bens de um menor, né? De um menor que teve seus pais destituído do poder familiar. O curador, que é aquele que cuida dos bens de um maior incapaz. O administrador judicial, que cuida da massa falida. O inventariante, que cuida dos processos de inventário e que vai administrar, pagar tributo, né, conservar os bens, muitas vezes se vale dessa condição para se apropriar dos bens ao qual ele é responsável, mais do que justo em ter sua pena majorada. E o depositário judicial, que é aquele responsável nomeado pelo juiz para cuidar de bens. Por exemplo, numa penhora em que o senhor deve e o juiz vai lá penhorar os seus bens e coloca você como depositário daqueles bens, dos seus próprios bens. Próprio, aspas, não são mais seus, não é? E aí você perdeu por ordem judicial, mas por não ter onde colocar, e os donos, os atuais donos, não querem pegar aquele bem, você então fica responsável pela guarda e manutenção dele. Se você resolver se desfazer daqueles bens, você vai praticar o crime de apropriação indébita majorada, tá? A pena de 1/3 a mais para você. Legal? E por fim, também trazendo uma condição especial do sujeito ativo,
A lei traz no inciso 3 que a pena será majorada se ela ocorrer em relação de ofício, emprego ou profissão. Ofício, turma, são todas as atuações, as ocupações manuais não regulamentadas. Por exemplo, pedreiro não é uma profissão regulamentada. O marceneiro não é uma profissão regulamentada. Né? A manicure, o chaveiro, o sapateiro, são ofícios muito bem valorosos, mas não tem uma lei que regulamenta. Né? Qualquer um, entre aspas, pode ser um marceneiro. Agora, não é qualquer um que pode ser um engenheiro. Para ser um engenheiro é necessário ser formado em engenharia. Tá bom? Aí nós estaremos falando de profissão, mas o ofício é qualquer função manual. Tá bom? E o que é o emprego? Emprego é aquela relação seletista. Seletista eu quero dizer CLT, em que há uma subordinação, e há a quem manda e a quem obedece. Você é empregado daquela pessoa. Se na condição de empregado você vier a subtrair bens ou do seu empregador ou do local em que você trabalha, isso numa relação de direito privado, que se fosse público, o crime seria peculato, né? A sua pena será apropriação indébita majorada. Tá bom? E na relação de emprego também, de profissão, perdão. E o que é uma profissão? Profissão são ofícios regulamentados, né? Profissões regulamentadas, profissões que têm um conselho de classe. Por exemplo, o odonto, o fisioterapeuta, né? Já falei do dentista, do engenheiro, do fisioterapeuta, do médico, do advogado, enfim, né? Do educador físico. São profissões porque são regulamentadas. Muito comum, infelizmente, são os nossos colegas advogados que, se valendo da condição da profissão, vêm a se apropriar de dinheiro dos próprios clientes, o que é muito comum. O senhor já deve ter ouvido falar do advogado que pegou uma indenização e não passou para o seu cliente. O delito é apropriação indébita majorada, né? Majorada pela profissão, e apropriação indébita porque ele não se apropriou, ele não furtou o dinheiro da vítima, mas se apropriou de algo que ele tinha a confiança da vítima, né? Ele iria pegar da outra parte, a qual ele venceu, e repassar para a vítima o delito. Então, é apropriação indébita majorada. Tudo bem? Legal? Bacana? Obrigado mais uma vez pela paciência, e daqui a pouco eu vou soltar um outro vídeo sobre outras formas de apropriação. Tá bom, meninos? Um beijo, obrigado pela paciência, e a luta continua. Até o próximo vídeo.